Olá, pessoal. Nós estamos recebendo nos estúdios da PUC a professora Cristiana Santos Gomes Ferreira, que é professora convidada em muitos cursos de especialização, inclusive o da PUC, de Direito de Família e de Sucessão, mestre e doutora pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, autora de algumas obras no Direito de Família, dentre as quais, aquela que eu mais gosto, que chama-se Análise Econômica do Divórcio. Professora Cristiana, quando eu li a sua obra sobre análise econômica do divórcio, eu notei que um dos temas que a senhora encontrou para propiciar essa conversa entre o direito e a economia foi o pacto antenupcial, que é um instituto, na minha visão, ainda pouco explorado no direito brasileiro, talvez, dentre outras razões, pelo fato de quando as pessoas estão entusiasmadas pelo casamento, elas tendem a achar que aquela união vai ser perene, vai ser para sempre, e elas ficam até mesmo, diria eu, com alguma vergonha de discutir a hipótese daquele casamento não durar para sempre e que consequências, especialmente patrimoniais, seriam geradas a partir dessa situação ainda incerta. Perfeito. Então, professora Cristiana, eu gostaria que a senhora inicialmente discorresse para nós sobre o papel do pacto antinupcial no direito brasileiro, na sua visão. Bom, esse assunto realmente é muito importante e, como o professor Daniel colocou, é um assunto pouquíssimo explorado no Brasil, né? Tanto em termos de, muitas vezes, até em eventos jurídicos, a gente pouco fala sobre o pacto antinupcial, temos esse assunto como algo já batido, inclusive. Para que falar do pacto antinupcial se o pacto antinupcial se presta para isso e aquilo e nada mais? Enfim, o que seria o pacto antinupcial na primeira, né, a prioristicamente? Ele se presta, efetivamente, para eleger determinado regime de bens. Essa é a função básica do pacto antinupcial. Para eleger, de acordo com o que consta do Código Civil, se o meu regime de bens não for ser o da comunhão parcial, que é o regime legal, se eu quiser eleger o regime da comunhão universal, da separação ou da divisão final nos aquestos, eu tenho de me valer de um pacto antinupcial antes do casamento, né, como o próprio nome diz, antenupcial, não é antinupcial contra o casamento, é antenupcial antes do casamento, que é para eleição de determinado regime. Mas muito mais do que isso, e é isso que pouco se discute, esse pacto ele pode criar um novo regime, muitas vezes mesclando características de outros regimes. Eu posso congregar características do regime da comunhão parcial, como a separação total, e criar um regime híbrido, que essa terminologia é muito adotada, né? O regime híbrido, o regime misto, que vai congregar características de outros regimes, assim como eu posso também, a partir do pacto antinupcial, excluir determinados bens, como, por exemplo, o crescimento patrimonial de empresas, que é um exemplo que eu gosto muito de dar em aula, porque se eu vou me casar sob o regime da comunhão parcial e a minha empresa é precedente ao casamento, tendemos a imaginar que essa empresa não será alvo da partilha, não será objeto da partilha. Mas se ela sofre um crescimento patrimonial durante o casamento, esse crescimento patrimonial vai ser apurado, então, para que o crescimento patrimonial dessas cotas entre na partilha. Então, esse é um assunto bem delicado e a gente temos que trazer noções de direito societário, temos que trazer vários institutos do direito de família, inclusive podemos falar em alimentos no pacto antinupcial, em guarda, em determinados temas que não estão nessa visão inicial contemplados pelo pacto antinupcial, que se reduziria a tratar as questões patrimoniais. E essa é a discussão contemporânea, que ele poderia, o pacto, trazer questões também existenciais, como guarda de filhos, que é o exemplo que eu acabei de citar. Então, o pacto antinupcial, ele acaba atuando, e aí que vem a análise econômica do direito, como um instrumento para gerar decisões judiciais eficientes no futuro, porque mais amoldadas aos anseios das partes. Por exemplo, eu posso e devo me valer do pacto antinupcial como uma forma de reduzir conflitos futuros, porque eu vou conseguir então já projetar quais são as minhas expectativas patrimoniais, quais são as minhas expectativas pessoais. O casal vai efetivamente sentar e conversar sobre aquilo que se espera que seja construído, aquilo que eles desejam que entre na partilha, que não entre na partilha, a ponto de, olha, então vamos mapeando aqui os nossos desejos com aquilo que a lei permite, porque é óbvio que há as restrições, né, normas de ordem pública, boa-fé, bons costumes, como todo e qualquer negócio jurídico, eu estou limitado por vários aspectos aí no que tange ao conteúdo, mas eu, a partir desse instrumento, consigo, então, efetivamente personalizar, customizar o meu casamento.
tudo que eu falo quanto ao pacto antinupcial, aplico também ao contrato de convivência. Porque o contrato de convivência está para a união estável, assim como o pacto antinupcial está para o casamento. Então, o conteúdo é exatamente o mesmo, essa discussão sobre esse conteúdo estar circunscrito ou não às questões patrimoniais também é levado à discussão quando se fala em contrato de convivência. Então, a função primeira do pacto antinupcial que estudamos na graduação é esse documento que se presta para eleger um dos regimes de bens tipificados pelo Código Civil. Porém, o que a gente vai estudando a partir desse aprofundamento é a possibilidade de trazer regras que não são tão somente patrimoniais, previsões, né, que não são tão somente de natureza patrimonial, que é algo discutido, mas também de criar regimes de bens que vão além daqueles que estão ali tipificados no Código Civil. Muito bem. Dentre essas potencialidades do pacto antenupcial, eu gostaria de ouvir a professora Cristiana a respeito de uma específica, que muitas vezes eu me pergunto e não cheguei ainda a alguma conclusão definitiva. O que eu noto assim, da minha experiência? Muitas vezes o casal, após o divórcio, ele experimenta uma queda no padrão de vida. Em geral, ambas as pessoas têm alguma dificuldade depois do divórcio, especialmente de índole patrimonial. E as pessoas, os cônjuges, se mostram muito insatisfeitos em algumas oportunidades, porque imaginavam que, em razão do longo período de convivência, o outro se mostraria um pouquinho mais generoso no acordo, na fixação de uma eventual pensão alimentícia. Aí a minha dúvida seria, no direito brasileiro, até que ponto as pessoas ao casar ou ao se envolver numa união estável, elas poderiam já disciplinar aspectos de uma pensão alimentícia eventual e futura? Isso seria possível? Esse assunto, ele nos leva àquela discussão sobre a possibilidade de o pacto versar sobre questões extrapatrimoniais, em que pese, né, o conceito, o Instituto dos Alimentos detém, a meu ver, tanto uma natureza patrimonial quanto existencial, né, porque é destinado a prover a vida digna, vida com dignidade. Então, partindo-se aí dessa premissa de que ele congrega essas questões, que ele possui essa natureza patrimonial, mas também aqueles que defendem, que entendam que ele não tem natureza patrimonial, justamente, a minha crítica é no sentido de que o pacto pode trazer questões de natureza não patrimonial, vem sendo então utilizado sim já há algum tempo para tratar de questões relativas à pensão de alimentos. Eu não posso, evidentemente, crer que aquilo que nós estamos colocando no documento vá ser, ao fim e ao cabo, exatamente naqueles termos aplicado quando da fixação dos alimentos. Por quê? Pode o casal ter sofrido, teria experimentado uma queda no padrão de vida, né? O provedor que hoje provê o lar, que provê a subsistência aí da companheira ou da esposa, por exemplo, que hoje poderia pagar uma pensão de 30 salários mínimos, daqui a pouco não pode pagar nem mesmo 5. Ou porque tiveram muitos filhos, ou porque teve um decréscimo nos seus rendimentos, a sua empresa experimentou uma crise, foi alvo da crise. Então, nós temos aí várias questões que circundam esse assunto, não se pode garantir, né? Eu não poderia depois executá-lo por um valor fixo, ali que a gente vai estipular no pacto, mas o que eu posso trabalhar é com parâmetros, é com uma expectativa, valores não inferiores a tanto, ou que contemplem minimamente essas despesas, ou estabelecer um período mínimo de pagamento de pensão. Novamente, não que isso vá ser levado à risca, né? Vai ser observado e vai ser aplicado, porque o binômio necessidade e possibilidade, que aliás hoje é um trinômio, né? Necessidade, possibilidade, proporcionalidade ou razoabilidade, isso externa aí o princípio que norteia a pensão de alimento. Eu preciso sempre observar qual é a possibilidade no momento da fixação e quais são as necessidades. Aquele que no pacto consta como hoje vulnerável, necessitado, pode ter tido aí um progresso profissional bem significativo que tenha inclusive invertido, né, as condições econômicas, enquanto que o outro tenha tido alguma incapacitação ou tenha tido uma queda significativa. Então a situação ela pode se inverter por muitas vezes ao longo de uma relação duradoura, né? Nós sabemos bastante disso, principalmente quando um dos parceiros é funcionário público, o outro é empreendedor e fica mais sujeito, né, às vicissitudes aí do mercado. Então várias questões devem ser analisadas, mas fato é que o pacto antinupcial, no melhor entender, pode ser utilizado como meio para trazer parâmetros à futura e eventual pensão de alimentos.
principalmente quando um cônjuge ou um companheiro abandona a cidade natal, onde o casal morava, para então se dedicar, muitas vezes acompanhar aquele outro parceiro que está tendo que se mudar ou foi removido, né, foi transferido para outro local, e daí como eles têm filhos pequenos, aquele acaba abdicando da vida profissional em prol da companhia daquele parceiro. Nesses casos, com mais frequência, se verifica a utilização do instrumento factício. Olha, eu me proponho então a largar, me proponho a abdicar da minha vida profissional, a suspender a minha evolução, contanto que eu tenha aí uma segurança. Então, naturalmente que isso vai ser observado pelos magistrados, né? Mesmo que eu não consiga, talvez, me valer de uma forma muito cirúrgica daquele valor ou daquilo que estava ali no papel na época em que foi elaborado o instrumento, obviamente que se espera que sejam, então, ao menos considerados aqueles parâmetros, aquele tempo mínimo que foi estipulado. Muito bem, agradeço demais a participação da professora Cristiana, agradeço também a participação de todos os colegas. Obrigado pela atenção.